Shalom, queridos, que Deus possa nos abençoar, não somente hoje, mas para todo sempre. E hoje nós vamos falar sobre quem nós realmente somos e como Deus nos vê. Ele nos ama do jeitinho que nós somos e Ele vê muito além do que nós podemos nos ver. Nós olhamos no espelho e nós vemos o reflexo daquilo que nós somos. Deus olha a nossa alma e sabe exatamente onde nós podemos chegar. Olha o que diz a palavra em João 1:42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefás, que significa Pedro. Amém? Somente até aqui. Você imagina André levando Pedro, para Jesus, e Pedro, Simão, Simão, como ele era conhecido, Simão é um cara pensador, um ouvinte, E ele era todo afoito, Nós conhecemos, nós somos grandes conhecedores do temperamento de Pedro, sanguíneo, Aquela pessoa que primeiro falava e depois perguntava. Quem é estudioso da Bíblia sabe que ele era assim, extremamente carnal. E o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus olhou para Pedro, viu nele aquilo que nem Pedro sabia que tinha, aquela estabilidade. Pedro é pedra, aquela rocha. As pessoas que conviviam com Pedro estavam acostumados com aquela faísca, com aquele homem revoltoso, aquele homem que gostava de uma guerra, digamos assim, tirava satisfação de tudo, Um temperamento forte, como eu disse, sanguíneo e carnal. Com o passar do tempo, depois ainda que Jesus morreu, ele se converteu e tornou-se aquilo que Jesus olhou para ele e falou: Tu és Pedro, tu és rocha. Quanto tempo vai passar para nós sermos aquilo que Jesus espera que nós sejamos? Eu não sei. Tem pessoas que de repente amadurecem de uma hora para outra, tem pessoas que quando Jesus chama já estão prontas, tem outras que levam tempo. O que importa é que Jesus conhece a nossa alma, Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Nós conseguimos enganar as pessoas e as pessoas conseguem nos enganar, mas ninguém engana ao Senhor. Ele sabe de fato se a pessoa é boa ou se a pessoa não é boa. O que leva as pessoas a praticarem determinadas atitudes? Qual a motivação do coração? Isso é muito importante. Tem aquela frase que fala assim: de boa intenção o inferno está cheio. Mas o Senhor sabe que nós vamos praticar, vamos ter boas intenções e também boas obras, porque nós somos feito árvores do Senhor, carvalhos de justiça. Então nós vamos nos firmar e não vamos ficar andando a qualquer vento. Nós não vamos ser assim sanguinários igual Pedro. Lembra? Pedro, depois de andar 3 dias com Jesus, 3 anos praticamente com o Senhor Jesus, 3 anos e tanto, o negou 3 vezes numa mesma noite. E ele falava assim: nossa, ainda que todo mundo te negue, eu jamais farei isso. Ele era uma pessoa inconstante, até que novamente, o olhar do Senhor o converteu. Lembra quando ele estava sendo pego, apanhando das outras pessoas, assim que ele havia negado Jesus 3 vezes? Jesus olhou para ele e naquele momento ele percebeu o que havia feito e se converteu ao Senhor de verdade. Então, naquele momento ele experimentou uma conversão, não somente de ouvir Jesus falar, mas de uma mudança de caráter nele mesmo. Queridos, isso vai acontecer conosco. Muitas vezes nós estamos numa igreja, nós estamos num ambiente saudável, mas nós precisamos do olhar de Cristo sobre nós, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, para que haja uma real transformação. E o Senhor sabe exatamente quando isso vai acontecer. O Senhor,
Ele nos vê lá na frente. De repente nós olhamos para uma pessoa e fala assim, a pessoa é assim, assado, né? Deixe ela com Jesus, deixa Jesus tratar. Deus sabe o momento seu, meu e de cada um de nós. Amém? Que nós tenhamos sabedoria e paciência de esperar o florescer de cada pessoa. Ele vai cumprir o que te prometeu, aquilo que Ele viu em você vai acontecer. Então, só descansa no Senhor e faça a tua parte. Que Deus te abençoe de forma rica, poderosa e sobrenatural.